Vamos falar agora sobre uma discussão entre o Ministério da Fazenda e o Congresso sobre alternativas para manter a atual política de desoneração gradual da folha de pagamentos sem prejudicar a arrecadação do governo. Uma das ideias é a taxação de compras feitas em sites no exterior, com um valor inferior a $50. Hoje, a tributação federal sobre essas importações está zerada e os consumidores pagam apenas ICMS. Segundo fontes do governo, a possibilidade começou a ser discutida com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na avaliação da equipe econômica, é pouco provável que o Congresso mantenha a nova proposta do governo para a desoneração. A tendência é que os parlamentares modifiquem o texto e retomem a ideia original de prorrogar a desoneração da folha de pagamentos. Bora falar sobre esse assunto com a nossa analista, Débora Oliveira, já está aqui ao meu lado. Débora, bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí já nos assistindo hoje. Estamos... Ufa, né, Débora? A semana promete com muitas notícias. É assim, a gente chega na sexta-feira fazendo esse rescaldo e ainda acompanhando muito essa discussão da MP, da reoneração gradual da folha de pagamentos. É isso, o Congresso resistente e já vinha se mostrando resistente há muito tempo, já que foi o próprio Congresso que aprovou a desoneração da folha de pagamentos, o presidente Lula veta, depois o Congresso derruba o veto, agora vem essa medida provisória, o Congresso não está satisfeito, tem muita resistência política, resistência econômica. E aí vem essa alternativa. Ela é suficiente, Débora, para que o governo consiga bater aquela meta de zerar o déficit? Porque quando o governo edita essa medida provisória, é nessa tentativa. Eu quero equilibrar as contas agora em 2024. Se essa alternativa for derrubada pelo Congresso, aí há essa preocupação, esse sinal vermelho para a equipe econômica do governo. Essa alternativa seria a solução? Veja, Carol, eles estão procurando de onde tirar para poder tapar aquele buraco da reoneração. Mas o valor, por exemplo, da taxação por ano seria coisa de uma média ali de 7 bi. Isso não resolve a meta de déficit zero que a gente tem para esse ano. O mais interessante é que o governo o tempo inteiro busca de onde tirar de impostos essa questão da reoneração, ou seja, da volta de impostos em cima da folha de pagamento que as empresas, os setores teriam que pagar, mas em momento nenhum ele fala, inclusive, sobre diminuir os gastos do governo, que, aliás, aí eu lembro, foi uma das coisas que o próprio presidente do Senado falou durante essa semana, Rodrigo Pacheco, depois que ele teve a reunião com os líderes na casa, ele deu uma entrevista ali para os jornalistas e ele disse, olha, a gente vai conversar, a gente tem que dialogar, porque esse compromisso com o déficit zero da meta não tem que ser só do Ministério da Fazenda, tem que ser de todos nós. Mas existem formas do governo conseguir buscar isso. Tem outras saídas e tem também o corte de gastos. Por mais de uma vez, o Rodrigo Pacheco chegou a falar sobre isso. Aí o que acontece agora? Em contrapartida, o Ministério da Fazenda fica tentando cobrar, passar a bola para o Congresso, dizendo assim, tá bom, vocês querem derrubar, vocês querem manter aí a reoneração, mas então diga de onde a gente vai tirar esse dinheiro. Perceba que em momento nenhum o governo diz assim, olha, eu vou então rever aqui as minhas contas para tentar ver se essa conta fecha. Eles não trazem essa contrapartida. Sempre acaba sobrando para onde? Para o bolso do brasileiro, para o bolso do consumidor. No final das contas, que não é um imposto novo, é voltar a pagar um tributo que está sendo reonerado. Não deixa de ser pagar mais uma coisa que você não estava contando no final do mês, né, Carol? Então, assim, somente taxar novamente as compras internacionais não vai resolver o problema final se a gente também não começar a olhar um pouco para dentro de casa, olhar um pouco para as contas e para os gastos do governo que está sendo feito até agora. E a questão da taxação dessas compras, ela gerou tanta discussão no ano passado, né, Débora? A gente já começa 2024 falando mais uma vez sobre esse assunto. Porque se a reoneração, ou seja, se a retomada de tributos em cima da folha de pagamento afeta 17 setores, retomar o imposto, uma taxação de importação, vai afetar milhares de brasileiros aí, com certeza, que já tem esse hábito de fazer alguma compra lá fora, enfim. A gente sabe que tem uma cobrança muito grande também do setor de varejo em cima disso, que não traz uma competitividade leal, enfim, mas isso aí é uma outra discussão em um outro momento. Agora, colocar aí a solução para realmente chegar no déficit zero, não é só isso, não seria o suficiente. Agora, Débora, quando a gente fala de contas públicas, também temos que olhar para os dados da inflação, né? O quanto que o governo vai ter aí disponível no seu orçamento, com base nos dados de 2023. Tivemos a inflação, depois de 2 anos, dentro da meta.
O que pesou para esse resultado? Traz esse cenário para a gente. E como é que o governo federal, nesse momento, está de olho agora para o orçamento de 2024? Dentro do teto da meta, a gente já não vê isso acontecer há um certo tempo. Aliás, eu vou trazer aqui só para poder a gente dar uma olhada do como que a gente ficou. A inflação aqui do Brasil também para trazer um cenário para os outros países, porque a gente tinha uma super quinta, né? A gente fala muito sobre super quarta, ontem era a super quinta de dados de inflação por todo o mundo. Aqui do Brasil, que a gente ficou então em 3,62% no ano. Qual que era a meta? Qual que era a expectativa? Era chegar em 3,25% no ano. Só que aqui no Brasil, a gente tem uma margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos dentro dessa meta que é aceitável. Então, a gente fica ali um pouco abaixo. A gente poderia ter ido até 4,75%. Qual que é o efeito disso, desse controle da inflação? Realmente, a taxa de juros mais alta vem agora trazendo o efeito disso, da gente conseguir controlar um pouco mais a inflação e também a oferta. Por exemplo, a gente teve uma safra muito boa de alimentos de vários setores do agronegócio, que acabou também favorecendo da gente ter uma queda nos preços dos produtos, que, aliás, eu vou chegar já a falar sobre o que caiu mais, e dos itens que mais caíram realmente no ano na inflação aqui no Brasil são todos itens do subgrupo de alimentos. Então, a gente consegue bater um pouco, ficar dentro dessa meta, o que é muito positivo para poder a gente conseguir passar para esse ano pensando de uma forma melhor nas contas aqui. Os Estados Unidos acelerou um pouco mais, tá? A expectativa era 3,2, está em 3,4 nesse ano de 2023, ou seja, é um sinal de que realmente a economia por lá ainda precisa passar por um tempo maior de juros mais restritivo, né, do que realmente o que a gente está vendo agora, o que sinaliza que não deve vir corte de juros por lá ainda nesse primeiro semestre, como os investidores vinham aguardando. Agora a Argentina, né, olha Débora? isso, né? Já se esperava que chegasse na casa dos 200% a inflação, passa um pouco, 211%, com somente nesse mês de dezembro tendo uma alta de 25,5%. Por quê? Por lá tiveram muitos preços que subiram bastante com essa questão do câmbio ali desvalorizado. A gente teve o transporte que teve o preço alterado, que subiu um pouco mais. A gasolina que também ficou mais cara por lá. Alimentos que também tem ficado mais caro. E o resultado disso é a inflação 211%, que é bastante coisa. Vamos ver o que ficou mais caro e mais barato então aqui no Brasil? Bom, e até para pontuar aqui, Débora, antes de olhar para o Brasil, só que o destaque para a Argentina, como é que o mercado financeiro reage agora a Javier Milei, né? Estava ali numa boa relação, dando aquele voto de confiança. Acabou um pouco aquela lua de mel que a gente vinha vendo, assim, porque acho que começa a cair aquele choque de realidade. Não é tão simples assim controlar esse bicho da inflação que Javier Milei vinha prometendo muito durante a campanha, naquele discurso de palanque que a gente... Por mais que ele tenha dito que a situação ia piorar para depois melhorar, a questão é uma inflação bem, né? Nesse nível, como é que fica essa lua de mel, se está com dias contados ou não. Então vamos olhar para o Brasil. Vamos olhar agora para o Brasil, para a gente entender o que ficou mais caro e mais barato aqui. Olha, ter morango na nossa saladinha de fruta vai ficar difícil. Mais, né, Débora? Não dá para poder ter 75,56%, gente. Foi o que o morango subiu aí durante esse ano todo. Eu tenho certeza que vocês... Assim, tá difícil achar um morango bonito na prateleira e ainda mais com preço bom. Não tá tendo mesmo, gente. O pepino também ficou bastante caro, foi um dos itens, o segundo item que mais subiu nessa tabela ali, 54,43%. E olha só, passagens aéreas. De novo, né? A gente sabe o quanto pesou durante todo o ano. Isso aqui é durante o ano inteiro, tá? Acumulamos 4,62% de inflação e no ano todo esses foram os 3 itens que mais acumularam altas durante o ano de 2023. E o que mais ficou barato? Óleo de soja, a cebola 25,32% de queda, óleo de soja 28% de queda, o abacate caiu 22,71%. Só que nessa lista do que mais caiu, os 16 primeiros itens, Carol, é tudo alimento. Inclusive carnes, frango, tem também carne, leite condensado, vários outros itens, todos esse subgrupo de alimento. Agora a gente lembra, o subgrupo de alimento tem um peso no índice de inflação muito maior. Então ainda foi o segundo grupo que mais pesou na formação desse índice. Porém, com os produtos ficando mais baratos, o que a gente já não via acontecer em 6 anos, tendo essa taxa que a gente teve aí de alimento. Claro que tudo isso resultado de uma safra que a gente teve muito boa e que promete desacelerar, o que pode significar que a gente possa mudar um pouco essa... Esse é o ponto para esse ano, né? Exatamente. Esses números, essa safra que a gente acompanhou agora em 2023, não deve se repetir em 2024, muito por consequência do fenômeno El Niño. Então, quando olhamos para os alimentos, eles podem pesar de forma negativa agora em 2024.
Pois é, e aí a gente fica acompanhando, principalmente no setor de transporte. A gente teve a gasolina, que no final do ano ficou mais barata, deixou de ser o vilão, mas no início do ano ainda vinha pesando bastante. E no final, a passagem aérea, que aí foi em disparado o que realmente pesou mais no setor de transporte. São os dois setores que a gente precisa olhar, alimento e transporte ainda esse ano. No caso da passagem aérea, até o governo federal trazendo agora o programa Voa Brasil, numa tentativa de estimular também esse mercado. Débora, com relação a esses números, teve manifestação da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, comemorando esse resultado. A gente confere aí em tela. Vamos ver o que ela escreveu no X, no antigo Twitter. Vilando os mais pobres, a inflação de 2023 fica em 4,62% e volta para dentro do intervalo da meta depois de 2 anos. Isso significa comida mais barata e mais poder de compra. Sigamos fazendo o nosso dever de casa para repetir em 2024 os bons resultados da economia obtidos no ano passado, com foco no emprego, na renda e na qualidade de vida do povo. Vamos chamar a Larissa Rodrigues também para conversar com a gente, Débora, porque ela vai trazer esse olhar da política. Ô Larissa, a gente está olhando para a inflação e também para as contas públicas do governo, porque quando a gente olha para a regra do arcabouço, aqui para a gente tentar ser o mais didático possível para você que está nos acompanhando, para essa regra do arcabouço é fundamental olhar para os números da inflação de 2023 e do quanto que o governo tem de dinheiro no orçamento para gastar agora em 2024. E aí a conta vai ficando mais apertada. Exatamente. Se tem uma parte da equipe econômica, claro, e da equipe política comemorando essa diminuição da inflação, porque a gente sabe que diminui a inflação se o consumidor, se o eleitor, né, nesse caso, sente lá no bolso, acaba aumentando a aprovação de Lula, que é um dos desafios, inclusive. Mas, por outro lado, no pragmatismo ali do Ministério da Fazenda, dessa equipe econômica mais que lida com os números mesmo, isso pode ser mais um pequeno problema. Porque a gente lembra que o governo está tentando aí fechar as contas para não gastar mais do que arrecada. E na regra do arcabouço fiscal tem um detalhe muito importante, que as despesas do país, elas são de acordo com essa inflação. Quando a inflação diminui, significa que o Brasil vai precisar, então, ter menor despesa. Isso significa, por exemplo, que neste ano, agora de 2024, quando se considera essa diminuição da inflação, o governo vai ter talvez que cortar ainda mais nas despesas para cumprir com essa legislação. Então esse montante, ele oscila, o montante que o Brasil pode gastar, pode fazer o pagamento, né, seja do funcionalismo público ou mesmo, né, dos investimentos que quer tanto, que também gera muita confiança por parte do eleitor. Mas em números mesmo, que me pontuaram ali no Ministério da Fazenda, que pode chegar a 4 bilhões de reais a menos dentro do orçamento de 2024, que o Brasil poderá gastar nas despesas do país com essa diminuição da inflação. Claro, há uma comemoração, como eu disse, pela equipe econômica mais voltada para a política, no Palácio do Planalto como um todo, a gente sempre fala, né, dos ministros da ala política. Mas, por outro lado, espera que, diminuindo a inflação, se possa, pelo menos, as pessoas gastarem mais, para que isso, pelo menos, gere um caixa maior dentro do governo federal. Carol? É equilibrar as contas, né, diante dessa meta do governo de zerar o déficit, equipe econômica de olho e também muita discussão em torno da MP, da reoneração gradual da folha de pagamentos, porque é dinheiro que o governo também conta. Como é que ficam esses cálculos olhando agora para 2024? Daqui a pouquinho a gente conversa mais, viu, Larissa?